Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas, hoje para tricotar, para conversar. Inês Aparecida, tudo bem com você? Tudo ótimo, e acho tão bom assim, nós três também. Adoro os nossos entrevistados, né? Sempre rendem muito bem, mas a gente tricotar é muito bom. É bom, né? é Nunca bom. mais a gente tricotou. Só no tricô. Tricô. Fazer crochê, que dê mais apertadinho. E Evelyn Rebouças, fazia tempo, né, que a gente não ficava só nós três aqui? Ave Maria, eu tava sentindo... Foram bem umas 4 ou 5 entrevistas encarrilhadas. O mundo... acontecendo tudo no mundo e a gente sem poder comentar, porque já tinham algumas gravadas, né? Mas hoje vai ser bom. Apesar dos temas também não serem lá tão leves e divertidos, vamos aqui botar, dar nossos pitacos e nossos tricô nesse noticiário. É isso. Muita coisa aconteceu nos últimos dias. A gente fez algumas entrevistas, né? Entrevistamos o José Nobre Guimarães, entrevistamos a Luiziane Lins, entrevistamos o Danilo Forte. Então, 3 entrevistas muito boas aí. Léo Suricati. 4 entrevistas excelentes. E a coisa, né? O mundo não parou. Turbilhão. Vamos hoje, então, falar um pouquinho de política nacional e local. A nacional, infelizmente, vai ter que ser sobre segurança, né? Violência, segurança pública. Então, tudo que aconteceu na semana passada no Rio de Janeiro e o quanto isso resvala aqui no Ceará e no Brasil todo, né? Mas especialmente aqui no Ceará para a política. Vamos falar de eleições 2026, né? Continua tudo acontecendo, as eleições no mundo. Teve, inclusive, filiação do Ciro Gomes ao PSDB. Teve aqui no Ceará declaração de apoio nova aí para Eumano, para a reeleição de Eumano. Enfim, a gente vai trazer disso tudo um pouco. E vamos falar também um pouquinho das entrevistas, né? Então, que a gente fez, vamos fazer aquela avaliação das entrevistas, porque é bom, né? A gente tem que falar um pouquinho de como foram a conversa do Léo, a conversa com a Luiziane Guimarães, o Danilo Forte, que inclusive se acidentou no último final de semana, que um pouquinho antes da gente gravar, ele se acidentou. Enfim, a gente tem muito assunto, gente. Então, fica com a gente até o final que vai ser bom. Aproveitar para pedir o seu apoio. Se você gosta desse podcast, assiste, curte, se diverte, apoie As Cunhãs. Bora apoiar, meu filho, bora. É fácil, tem aqueles 3 jeitos que a gente sempre anuncia, mas sempre repetimos. Um é pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. O outro jeito é pelo Pix, para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. E, por fim, você pode nos apoiar pelo Orelo, se você nos escuta por lá. Qualquer valor já ajuda pra caramba. Você, vai fazer 3 cunhãs felizes e mais do que isso. Um podcast que é bom, que tá aí, que é vital, né? Pra mexer nessa bagunça aí eleitoral, para mostrar o quanto é importante a política local, inclusive. Você vai ajudar a continuar existindo, tá bom? Pois é isso. E espalhe a palavra, redes sociais, né? Anuncie para os 4 ventos que tem episódio novo no ar, tá bom? Agora sim, bora começar. Começar pela situação de segurança pública. A gente teve, na semana passada, uma operação, né, que resultou em 120 mortos lá no Rio de Janeiro, uma situação horripilante. A gente teve aquela cena que vai ficar marcada para a história desse país, que é aqueles corpos encarrilhados numa praça lá no Rio de Janeiro. Assim como ficou também para a história a cena dos mortos, né, dos corpos lá do Carandiru. Então a gente tem mais essa cena para acumular aí na nossa carga de desgraças desse país. E, querendo ou não, os bônus políticos estão sendo colhidos pela direita, tá? E muita coisa aí tá se resvalando na política aqui local e tudo mais. Primeiro, vamos dar uma passada geral. Evelyn, é isso. Querendo ou não, por mais que seja o horror, é um horror que está sendo usado politicamente com fins eleitorais, tanto lá no Rio como aqui no Ceará. Como é que a gente... Como é que, encara isso? Não, bora logo começar aqui, lembrando o timing dessa operação, né? Sim. Dessa mega operação lá da Polícia do Rio de Janeiro, Polícia Militar, Polícia Civil junto e papapá, num momento em que a esquerda estava de vento em popa, né? Colhendo louros de vitórias e estava em alta e papapá. E aí você tem uma operação dessa que, a princípio, todo mundo fica, gente, que horror, que loucura, que tragédia, que desgraça. Assim, porque por mais que você anseie por justiça e que você não aguente mais tanta violência, tanto crime, ver aqueles corpos empilhados, aquela cena do alto, assim, que tem... E o povo carregando e rebolando os corpos, assim, estarrecedor. Chegou, eu fiquei... Gatilhou minha ansiedade, porque aquilo ali...
Mas por mais que você ache aquilo trágico, horrível, absurdo, isso gerou dividendos políticos para a direita, e isso é incontestável. A gente vai falar de números que constatam isso. São números bem expressivos. E, claramente, né, houve aí uma exploração política, né, do governo do Rio de Janeiro, que foi logo tratando de esculachar o governo federal, dizendo que não tinha pedido ajuda nenhuma para o governo federal, porque já tinha pedido 2 vezes antes e tinha sido negada. Né, foi para cima do governo Lula. O ministro Lewandowski, a Gleisi Hoffmann tiveram que... Epa, não foi bem assim, não. Nunca foi solicitada nenhuma ajuda do governo federal para essas operações no Rio de Janeiro. E é isso que me deixa mais revoltada, sabe, meninas? Porque é tudo proposital. Ao invés de você fazer uma ação coordenada, responsável, que não atrapalhe a vida das pessoas, porque a gente viu o caos que ficou o Rio de Janeiro no dia. A galera sem conseguir voltar para o trabalho, a galera sendo esmagada, pisoteada no metrô. Em vez de fazer uma coisa organizada, pensando no bem da população, não. Querem o caos mesmo. O caos. Porque vem que rende lucros políticos, né? O que mais revolta é isso. Falar em caos, e o pior aqui, as pessoas incentivando o caos, né? Inclusive, o deputado Guilherme Sampaio, do PT, revoltado, fez um pronunciamento na Assembleia, denunciando o também deputado, né, Caramelo Neto, que praticamente estava incentivando. Isso tu viu? Ele estava incentivando, ele querendo que também acontecesse isso aqui. Essas pessoas, eu acho que a saúde mental está meio perturbada. A gente teve um deputado federal... que foi, inclusive, candidato a prefeito de Fortaleza. Pois né? O Caneco, o André Fernandes, que lá no plenário da Câmara dos Deputados... Pediu aplauso. Pediu 1 minuto de aplausos pelas mortes e conclamou que fossem 200, que fossem 300 corpos. 300 ou 400. Ele já tinha outro dia dito que ia mandar emenda para a polícia aqui do Ceará para comprar armas para matar bandido. Fuzil. Ia premiar a policial que matasse mais bandido. Esse é o André Fernandes, é bom que a pessoa se lembre, né? Os desavisados, que quando chega em eleição, ele está lá, o anjo de candura, coração de rapadura. Faltava voar, né, Inês? Tão bonzinho, parecia um anjinho, tão fofinho. Inclusive, ele tomou o microfone do repórter do ICL, ele fez grosseria, fez tudo o que a direita faz, né? Agora, o que eu também fiquei estarrecido, não sei se vocês viram, se nossos cunhazés e curumins chegaram a ver, um editorial do Estado de São Paulo, de domingo. Vocês estão vendo esse programa na quarta, esse editorial foi no domingo. Menina, engraçado, eu até comentei aqui uma vez que eu tinha lido umas matérias, há um mês, 2 meses, até editorial do Estadão, apoiando umas medidas do Lula. Na época que o Trump começou aquela história de tarifácio, eles tudo do lado do Lula. Eu acho que era porque o empresariado estava vendo logo que ia se lascar com aquele rolo de tarifa, eles ficaram do lado. Eu digo, e o Estadão fazendo isso? Foi uns 2 ou 3 editoriais. Quando foi domingo, voltou ao que é, né? A máscara de bonzinho progressista caiu. Inclusive, o título é assim, o título. A sociologia de Lula romantiza o crime. Ou seja, a gente já sabe qual é o mote da campanha de 2026 por parte da grande imprensa, entre aspas, né? Dessa direitona que realmente quis fazer isso para aparecer. Já nesse editorial, eles estão dizendo que já entrou para a antologia política aquela declaração do Lula que disse que traficantes são vítimas. Realmente o Lula, né, peca numas coisas. Ele lá, não dá nem para defender. Foi um lapso. O que dá para defender é que ele pediu desculpa logo em seguida, disse que foi uma fala realmente mal colocada, né? Foi mal colocada. Foi mal colocada mesmo. Mas o editorial do Estadão disse que isso já ficou para a antologia política. E que todo sociólogo que acompanha o Lula arranja logo uma tese sociológica e estava apontando, o que o Lula estava dizendo era lamentando a cumplicidade do consumo na cadeia do tráfico. O jornal dizendo que, no instante, os intelectuais de estimação, sempre prontos a traduzir
toda estupidez que o Lula diz. Não sou eu que estou dizendo, não, viu? É o jornal. Aí ele diz mais, esse jornal, esse editorial. Quer enfrentar o crime com assistentes sociais e campanhas de reeducação. Ou seja, são a favor de matar mesmo. Matar. Não adianta reeducação, segundo eles aqui, nem tratar. Não, nada. E que, enquanto isso, a esquerda, segundo ele, passa romantizando, né, os criminosos e abandonando a pobreza. Menino, editorial, que eu não quero mais nem dizer mal o que é que tinha lá. Que não, tanta coisa horripilante. Não vale nem a pena. Mas estou só dizendo aqui... O povo acha bonito ver um monte de corpo empilhado, gente preta, pobre, que nasce e é criado na desgraça, acha bonito isso aí. E se você for contra, você está passando a mão... Não, se você for contra... Tem que lembrar que não existe pena de morte nesse país. Romantizando as pessoas têm que ser responsabilizadas, presas. E mesmo que houvesse, não seria dessa forma. Não é assim, teria que ser paredão, julgada. Não é paredão, não, como tinha certas ditaduras por aí, que botava o povo no muro e matava. Tinha que ter julgamento. Exatamente. As pessoas têm que ser julgadas. Que teve, não sei se vocês viram, um deputado estadual do Rio de Janeiro, pastor do MDB, ele sempre era a favor de matança, assim, de crime, mata, prende e arrebenta. Pois ele disse que tinha 4 ali entre os mortos, aqueles corpos ali no chão, 4 jovens frequentadores da igreja dele. Nunca se meteram com crime, nunca se fizeram nada. Ele estava revoltado. Aí nos comentários, né, do Instagram desse deputado estadual e pastor do Otônio MDB... de Paula. Otônio de Paula. A pessoa, pastor, agora o senhor tá vendo que é errado, a matança, tá vendo? Ele agora viu que é errado. Ali, aqueles quantos corpos foram? 121. Tudo era criminoso? Não, teve primeiro disse que esses inocente. 4 não, né? Primeiro esses 4 aí não. Mas o governador Castro disse que só era vítima os 4 policiais. O ponto, eu acho que tá tudo tão errado. Porque, assim, é lógico que nem esquerda é a favor de bandido, nem direita, enfim, ninguém é a favor de bandido. Ninguém quer ficar exaltando bandido nenhum. As pessoas querem ter paz. Querem viver em paz, querem ter sua vidinha para ir voltar de casa, do trabalho e tudo mais, querem isso. É claro que uma ação para combater o crime é boa, ótimo. Só que uma ação para combater o crime tinham 100 ordens de prisão, mandados de prisão. Não se sabe quantos foram cumpridos e nem quantos dos mortos estavam entre os que tinham mandado de prisão. Não perguntaram assim, você tem mandado de prisão? Puf, mata, não. Simplesmente saíram matando. Tinham várias pessoas que foram mortas, beleza, teve o confronto, porque teve reação dos bandidos, teve. Agora teve outros que estavam o quê? Amarrados, tiro na nuca, facada, decapitados. Aff, Maria, que horror. Eu tô falando que sério, isso é de confronto? O que é isso? Entendeu? Então a gente tá achando bonito, o país tá achando bonito uma polícia bandida. Porque é isso que alimenta, uma polícia bandida. Mas a questão também é que existe a pessoa que sofre. Não vou dizer nomes nem nada, mas para poder não ficar dando a identidade. É uma pessoa que tem um pequeno comércio ali na Vajota. Pequeno comércio, pequeno mesmo. É uma portinha um pouquinho mais larga do que uma porta. E ele disse... Aí estava fazendo um serviço e eu comentei... O senhor viu aí como é que foi aquela matança no dia? A matança de 130... Que coisa absurda, né, seu fulano? Pois eu achei foi bom. E esse fulano que disse isso, ele não é do lado bolsonarista, ele sempre é uma pessoa que votou em Lula. Fascista, tá entendendo? Né? Não é um fascista, é uma pessoa que tem um pequeno comércio, pequeno mesmo, micro. Ele disse, não, eu achei legal, porque... eu, todo dia, estou lá no meu grande comércio, ele mesmo levanta. E eu recebo telefonema, chega uma pessoa numa moto na minha porta, dizendo que se eu não der tanto, que ele vai acabar com tudo, vai quebrar, porque ele é do Comando Vermelho. Aí eu já acho também, minha, que isso já é conversa, que esses malandros, esses pilantras... Está rolando esse golpe na praça também. Está rolando esse golpe, né? De dizer... Ou seja, ou sendo ou não, como é que a pessoa vai duvidar? Não tem como comprovar, não tem uma carteirinha ali. Me dê aí seu carteira de identidade do carteiro do Comando Vermelho. Ou seja, no momento naquele, esse senhor aprovou aquela matança, porque sofre também. Mas sofre não é pouco, não. Sofre é muito. Agora, o grande lance, o grande sucesso, eu tendo a crer,
desse tipo de operação na opinião pública é que ela, aparentemente, ela é uma resposta simples e eficaz para um problema que é mega complexo e que, se você for parar para complexificar, para refletir sobre, a solução não passa por chegar lá matar. Não, porque a gente sabe que a fábrica de criminosos, né, o funil de entrada para o crime é muito largo. Você mata um, já tem 500 gente já se oferecendo já para cobrir os que morreram. Tem, como o Ricardo Moura, sociólogo, jornalista, falou, há uma importação, né, um trânsito de criminosos dentro do Brasil que substitui rapidamente esses jovens, esses caras mortos. Então, assim, aparentemente, matou aquele povo ruim, matou bandido. É uma, sabe, cola, lé com cré. É uma solução, entre muitas aspas, simples para um problema que é muito complexo. E aí, Inês, eu acho que a gente pode entrar aqui a começar a destrinchar melhor esse tema. Saíram 2 pesquisas da Atlas, pesquisa Atlas Intel, uma nacional e uma focada com a população do Rio de Janeiro, que foram divulgadas agora, sábado, dia 1º de outubro, que mostram como o negócio é complexo e confirmam muito isso aí que tu está falando. As 2 pesquisas foram feitas nos dias 29 e 30 de outubro, tem 3 pontos percentuais de margem de erro, e para falar sobre essas pesquisas, a gente conversou com um publicitário, cientista de dados, não sabia que seu Renato Ribeiro era cientista de dados também, e doutorando em comunicação. Renato, né, que é nosso parceiro, já fez alguns... Está sempre com a gente comentando campanha política, né? Mas ele fez uma análise muito legal dessas pesquisas e eu acho que vale a pena a gente destacar alguns pontos. O primeiro ponto, gente, que é estarrecedor, mas é assim, um tapa na nossa carinha, é que a maioria da população, os números mostram isso, a maioria da população brasileira apoia operações do tipo que aconteceu no Rio de Janeiro. Na pesquisa Atlas Nacional, 55,9% da população diz que apoiou aquele tipo de operação e que apoia que haja mais, certo? Nacionalmente falando. Não, e Ebele, isso justifica porque, por exemplo, a gente tem um governador do PT, no caso aqui o Eumano de Freitas, que, assim, facilmente ele justifica. Esses dias teve também uma operação em Canindé com 7 mortos. E o Eumano vem à tona falar, não, é porque quando tem confronto a polícia tem que agir, é isso mesmo e vai continuar fazendo isso. Não tem uma reação diferente, não. Isso justifica. Justifica. Na política, justifica. Como é que um político vai se voltar contra a maioria da população? E no Rio, onde tudo aconteceu, esse percentual de aprovação é de 62%. É maior. É maior ainda. Então, né, uma coisa que o Renato destaca, assim, que é importante, a gente fica estarrecido com esse número, mas é importante ponderar. Apesar de ser um apoio majoritário, pelo menos nacionalmente, não é um consenso esmagador. Você tem aí 55% apoiando, mas tem 40 e poucos ali que diz que não apoia. Né? No Rio, esse número é um pouco maior. E aí, o Renato até se aprofunda nos dados para tentar entender qual é o perfil de quem apoia. E é muito interessante isso aqui, gente. É uma leitura da pesquisa que eu acho que vale a pena a gente fazer. Ele diz que quem mais... É óbvio, mas é importante que se constate, né, que quem mais apoia esse tipo de operação é quem votou no Bolsonaro em 2022. O voto em 2022 é o principal preditor do apoio. Então, entre os bolsonaristas, né, apoiadores de Bolsonaro, quase 100%, 99,6% apoiam esse tipo de operação repressiva, letal da polícia. E entre os eleitores do Lula, 13,7%. Ainda tem o 13. Ainda tem o 13. Outro dado que é muito revelador, que é entre os moradores de favela. A Atlas perguntou, entre as pessoas que moram em favela, qual é o nível de apoio delas, né, a esse tipo de operação. Lá no Rio, na pesquisa local do Rio, 86% dos moradores de favela apoiam operações como essas. E aí, por que isso, né? Por que as pessoas que mais sofrem com a violência, inclusive a violência policial, são os grupos que mais apoiam? Né? E aí tem um detalhe que é muito interessante, que essa pesquisa também perguntou, segundo o Renato me disse, porque eu não vi os relatórios, ele que fez a leitura, né? 70% das pessoas que responderam disseram que tiveram medo, ficaram com medo naquele dia, daquela operação policial. Mas ainda assim, mesmo com medo, apoiam aquela repressão, aquele nível de violência e aquela entrada massiva da polícia para
capturar e prender e matar bandido. E aí, gente, essa é uma grande questão. Eu queria trazer aqui um trecho da fala do Renato, que ele explica o que é que justifica, né, mesmo pessoas amedrontadas pela violência apoiarem esse tipo de ação. Vamos ouvir a explicação? Bora. Se existe medo, e mesmo assim há o apoio, a nossa interpretação é que o apoio não é ideológico. Assim, os moradores de favela não apoiam, não é porque eles são fascistas, não é porque eles são de extrema-direita, não, é um apoio mais pragmático. Não é assim uma adesão ideológica à punição, à coisa punitivista, a ações que tem que matar os bandidos, etc. É mais uma escolha, de certa forma, desesperada entre duas formas de violência. Eles vivem a violência cotidiana de estar morando em áreas dominadas por facções. E hoje em dia, essa violência das facções nos territórios suplanta a questão da violência do tráfico de drogas nesses territórios. O que é que significa viver num território dominado por facção? Você pode dizer, estar na sua casa e dizer, olha, você tem que sair da sua casa, viu? Você pode ter várias violências reais e violências simbólicas de viver nesse território dominado, onde há, de certa forma, uma ausência do Estado. Você tem que é obrigado a consumir serviços das facções. Você que é comerciante, que presta serviço, você tem que pagar uma taxa para as facções. Então, esse tipo de cotidiano é o que gera revolta, e numa situação de quase desespero, há então assim o apoio a essa operação policial, mesmo a pessoa tendo medo. Tendo medo da operação, ela apoia porque não vê outra opção quase. Não é dada outra opção para ela. É isso. E é um dos principais pontos que o Renato fala. Esse apoio, ele não é ideológico, não é porque a pessoa é a favor de bandido morto, não. É pragmático. Cara, eu já vivo numa situação de violência. Eu quero que o Estado entre. Então, entre a violência que eu sofro cotidianamente, né, de ter que pagar uma taxa, de ser obrigado, de ser intimidado, eu prefiro essa violência que é cometida, em tese, a meu favor. Né? Então, é um apoio pragmático, é uma das principais interpretações que ele faz dessas pesquisas e que diz muito para a gente, ensina muito a nós sobre presença estatal, sobre presença, inclusive, da polícia, né? Inclusive permanente. Quantas vezes a gente não vê a polícia entra nesses momentos mais críticos, de mais crise, daqui a pouco abandona, não tem mais ninguém, não tem mais um policial circulando. Agora, é muito triste a pessoa constatar, desfazer... Só tem duas opções e a opção ser essa, você apoiar uma violência dessa. É muito triste, criatura. Ave Maria. E a opção, ela esconde o seguinte, porque o que acontece no Rio de Janeiro é isso. Você não tem a presença do Estado, você tem a presença das facções. As facções estão lá em conflito com as milícias, né? E a milícia é que entra no espaço onde, por exemplo, a facção é debelada. Geralmente acontece isso. É o Estado, de uma certa forma, ajudando que a milícia cresça. Isso, que ela avance nos territórios. E ter uma milícia nesses espaços é bom? O bolsonarismo acha bom. Pois entendeu? Agora, me espanta é que não tem realmente outras opções, outras políticas públicas para isso. Mas não tem. Nem lá, nem cá. Você não tem. Outra coisa, Camila, que as pesquisas da Atlas mostram como um padrão é que, para os moradores de favela, a violência ela não é um problema só de polícia, não é só uma questão de polícia. Há essa consciência, essa percepção de que é um problema da ausência do Estado mesmo, tanto em nível municipal, quanto estadual, quanto federal, né? De falta de investimento. Então, as pessoas localizam a causa da violência nessa ausência. Há essa percepção. E esse pode ser um caminho, né, para a esquerda, de como convencer essas pessoas, de como estar junto dessas pessoas. É presença. Quantas vezes a gente não já falou aqui, gente? É presença permanente, é presença coordenada, sabe? Aqui a gente recebeu há pouco tempo o Léo Suricati, eu acho que vale a pena lembrar um pouquinho, né? Uma das principais lutas dele é para levar serviços públicos, levar o Estado para dentro dos conjuntos habitacionais que foram criados aqui na periferia e que não tem nada. Vocês viram, ele foi entregar um projeto ao Boulos. Foi. Ave Maria, foi lindo demais, ele lá em Brasília esses dias. Ave Maria, circulou um bocado, falou com a Gleisi também, falou com um bocado de gente lá.
O bichinho é danado. Menina, foi 3 meses de mandato, assim, intensos. E aí, ele falou aqui pra gente de um conjunto habitacional que ele falou que é terrível aqui no Ceará, que não tem nada de serviço, que é o Orgulho do Ceará. Olha o nome, Orgulho do Ceará. E há poucos dias ele esteve lá entregando o quê? Placa com o nome da rua e o CEP. Que nem isso tinha, gente. Não tinha o CEP, meu povo. O CEP, para você receber a correspondência. Imagina, Inês, tu morar, crescer, viver num ambiente desse. Não tem nada. Não tem nada. É o cheiro do queijo que o pessoal chama, né? É o cheiro do queijo. Assim, aí você já cresce num ambiente identificado dessa forma. Só vai crescer a violência ali dentro. Não vai crescer outra coisa. Cadê o Estado? E reconhecer isso não significa que você esteja passando a mão em cabeça de bandido, claro, mas é preciso reconhecer. Não, como diz esse editorial do Estado, isso deve passar a mão na cabeça. Esse lugar que o Léo Suricati mora, que é o Conjunto José Euclides Ferreira Gomes, que é até o nome do pai do Ciro, né? Ele também que conseguiu muita coisa. Você não podia entrar lá. Você não podia entrar lá. E agora tem a Zona Viva lá, que é um lá espaço também foi muito aquele importante. Quando as facções obrigaram as pessoas a usarem só aquele tipo de internet. Lá, o Léo luta demais aonde luta por todos, mas para onde ele mora também. E, inclusive para ter policiamento. Para ter policiamento. Gente, aí, uma outra coisa também que a gente conversou com o Renato é que, assim, não tá claro que segurança vai ser um dos temas da campanha, tanto nacional quanto... local, estadual, e dessa vez com um mote novo, que é o das facções. Eu acho que nunca em nenhuma campanha se teve isso tão forte assim, presente, combate ao crime organizado, facções, nem se fala em milícias, né, mas facções criminosas. E aí, uma coisa que eu perguntei para o Renato, que é publicitário, que tem experiência com campanha publicitária, é como é que ele vê, como é que ele enxerga que estão se desenhando as estratégias discursivas, tanto da direita quanto da esquerda, né? Eu pedi para ele fazer uma análise assim, sobre como é que cada polo desse deve tratar do tema. Bora ouvir? Essa estratégia da direita, eu acho que já está bem desenhada e vai se basear assim, mais ou menos em 3 pilares. O primeiro pilar, ela vai usar dados dessa pesquisa e de outros, até de pesquisas e de percepções da população, que podem até muitas vezes nem ser reais, tanto tão reais assim, de que vão colocar que a população apoia, que a população quer um pulso firme, digamos assim, no combate ao crime. Que a população tem esse desejo de confronto, de uma atuação mais violenta da polícia. Mesmo que isso não seja tão real assim. Eles até, claro que vão ignorar completamente os nuances de um apoio mais pragmático, e vão focar nisso daí, que o povo quer segurança, e vão dizer que quem pode entregar essa segurança são eles, só quem pode entregar essa segurança são eles, que é a direita. Isso daí aí não vai importar se esse tipo de operação ou essa repressão policial mais pesada não resolva de verdade o problema estrutural. Não importa assim, que a letalidade policial no Brasil, que é uma das mais altas do mundo, e a sensação de segurança continue alta, mesmo com essa letalidade sendo enorme, a insegurança não tem diminuído. O que importa, vai importar mais essa narrativa que eles vão querer construir, de que nós agimos com força, nosso propósito é agir com força, e o povo quer isso, o povo apoia isso. No segundo pilar dessa estratégia, a estratégia deles, eles vão tentar construir, né, a identidade antagônica, assim, estigmatizar o adversário, que seria a esquerda. Vai procurar ampliar a característica de, muito entre aspas, defensora de bandidos do campo progressista. Então, qualquer crítica às operações como essa, letais, como essa das polícias, qualquer defesa dos direitos humanos que tem que ser feita, né, qualquer proposta de política pública não repressiva, eles vão tentar enquadrar como defender bandido. Isso daí não é algo novo, eles têm feito isso já tem alguns anos, mas deverá se intensificar a partir de agora até, né, as eleições de 2026. A ideia é criar uma identidade antagônica clara. Nós defendemos a sociedade, a família, o trabalhador honesto, nós, essa direita, né, versus eles, que seria o campo progressista, que defende os bandidos, que são contra a polícia e querem liberar os criminosos. E isso vai ser, eles vão tentar martelar isso o tempo todo, e qualquer tentativa de complexificar a questão da segurança, e tem que ser feita mostrar a complexidade do problema, que não é um problema que se resolve de forma simples, é um problema complexo e precisa de uma solução complexa, não tem solução simples para isso. Mas tudo isso será usado
como uma prova, entre aspas, né, que a esquerda defende bandidos. E no terceiro pilar, ela vai procurar extrapolar ainda isso, né, extrapolar esses significados, que é o seguinte, que aí está um grande perigo. Essa diferença do combate à violência que vai ser usada, né, para atribuir que a esquerda defende bandidos, eles vão tentar procurar extrapolar isso e atribuir outros significados negativos para o campo progressista. Vão com uma lógica bem assim, né? Se a esquerda defende bandidos, então ela também é contra a família, ela é contra os valores, ela é contra o trabalhador honesto, ela é contra o Brasil. É uma estratégia de consolidação de uma identidade política que vai muito além da segurança pública. A segurança vira o ponto de entrada para uma polarização, né, mais ampla. Isso daí. Que se chama assim, a segurança pode se transformar, essa questão da segurança, num significante vazio, né, que vai ser preenchido com outros conteúdos. Isso pode ser bem eficaz, essa estratégia deles, porque a segurança é uma demanda concreta e imediata, né, que afeta a vida aí das pessoas. Então, se a direita consegue se posicionar como a força que entrega a segurança, ela pode usar isso como trampolim, né, para outras pautas, para outras agendas. O caba, quando é doutorando, né, que tá com um significante vazio. Não, eu já identificando ali. Eu também. Laclau, exatamente. Aí, rapaz, okay. Muito bom, muito bom. Eu achei ótima a análise. Mas essa terceira parte, né, preocupante demais. Porque, assim, realmente é uma... Aí você começa a identificar, a construir a identidade do inimigo, né? Não é só o protetor de bandido. Pois é. É a esquerda que é contra a família, é a esquerda que é contra a igreja, que é quem está do lado da população quando, né, na hora do pega para capar. Honesto, então, olha aí. Você começa a construir ali o inimigo, e esse discurso está sendo construído já agora, com toda antecedência. Né? Ainda bem, eu gostei muito da resposta do governo federal, que foi para cima, que disse, epa, isso é mentira. O Cláudio Castro até teve que ligar para a Gleisi para dizer, realmente não foi bem assim, eu não quis dizer isso, eu só quis dizer que das outras vezes não teve assim tanto apoio. Mas por quê? Porque eles querem uns tanques lá. A hora que eles querem... Não, sabe, gente, não tem cooperação e coordenação. Não, teve outra reação do governo federal que mandou, né, um projeto de lei também para realmente criar a categoria facção criminosa como... Não é só uma organização criminosa comum. Quer tornar uma coisa a mais para realmente endurecer a pena, ter penas mais longas e que seja um agravante para o crime. Né? Então, isso aí, eu acho que foi uma reação rápida, foi bacana. E, de fato, houve muito cuidado. Esse foi o projeto do Moro, Camila? Não, foi outro projeto. Tem o Moro, é outro projeto. Coisa, que o governo federal mandou para o Congresso Nacional discutir, e aí vai ser discutido, vai ser levado adiante. É mais um. No fim das contas, assim, a gente fez aquela entrevista com o Danilo Forte, ele acabou sendo um dos personagens da semana, porque o projeto dele de equiparação das facções com organizações terroristas deu uma andada lá no Congresso. O Legislativo, bem ou mal, né, está trabalhando o tema. O Legislativo está sendo cobrado. Infelizmente, meu povo, e aí eu acho que seria o pulo do gato, sabe? O governo não pode ficar refém de uma galera que sem muita dificuldade, você consegue associar ao crime. Tem muita gente ali tacando o dedinho na cara do governo que tem ligação com o crime. E, sabe, o governo não pode ficar refém. Eu acho que precisava de uma comunicação coordenada para mostrar, gente, bora aqui. Como eu até estava conversando com o Conde, separar o joio do trigo. Porque, infelizmente, parte da política, parte do legislativo, parte dos executivos desse país tem envolvimento com o crime organizado. E aí, se você não separa o joio do trigo, vai estar, sabe? E a gente sabe muito bem que a estratégia da extrema-direita é apontar... acusar os outros daquilo que elas mesmas, né? Daquilo que elas mesmas fazem. Né? Como não tem a história do dedo, você está apontando, mas é você que é então, o culpado. Não dá para ficar refém. Por isso que, às vezes, eu fico pensando, já disse 200 mil vezes aqui, que eu não acho nada. Por exemplo, além de tudo, inócua uma ação daquela, de matar cento e tantos... A raia miúda, a bucha de canhão, cara. É a bucha. Você viu que, com certeza, a operação foi vazada, né? Bucha. Porque os chefões fugiram. Claro! Desde quando mata o chefão, com certeza Greta? Foi vazado. Pois sempre vaza. Ali como só é a pode? bucha, coitada. É pobre. Vocês viram uma coisa que eu também fiquei assim, deprimida, Emily? Muitas mães, ou irmãs, ou mulheres, as esposas dos...
pediram para tirar os lençóis, que pediram para a imprensa fotografar mesmo o rosto de quem ainda tinha rosto, né? Porque disse que teve bala de fuzil até no rosto das pessoas, para poder... Aquilo ali é como quem diz, registra aqui para saber que não era tudo bandido. Aí depois que a imprensa registrou, vários fotógrafos registraram, eles descobriram com lençol. Isso é pois é, eu acho aquilo, fora essa matança, aquilo é uma coisa assim, absurda. Cadê o grande? Cadê os grandes? Eu já disse 500 vezes aqui. É aquele povo ali que importa fuzil, é aquele povo ali que compra essas armas caríssimas. Não é não, meu povo. Não muito é CAC, né? Parece que muitas dessas armas, tudo oriundo de CAC. Tudo de CAC. Quem foi que liberou? Quem foi que liberou esse tal de CAC? Foi a era Bolsonaro. A era Bolsonaro. Foi 4 anos de compra de armas. Como é? É atleta? Não, como é? Caçadores, atiradores, brincantes. Brincantes de bala. Agora, fazer um registro, Inês. Você falou do editorial do Globo, né? Essas coisas. Foi do Globo, não. Foi do Estado de São Paulo, aquele que eu li. Eu quero fazer um registro da importância da mídia alternativa lá nas comunidades, mostrando as coisas. Tem a Voz das Comunidades, que é um jornal grande ali do Complexo, do Alemão, Maré e tudo mais. Eles têm uma atuação muito grande. E o René Silva, que é o criador, que é uma figura, né, um ativista da comunicação muito importante, é um dos exemplos. Mas tem mais gente trabalhando nisso. E graças a esse pessoal que está lá no dia a dia, que está lá, sabe, fazendo comunicação popular, que acho que teve essa ideia de pegar os corpos, juntar e fazer as imagens. Porque isso cria um impacto muito diferente. Você vê aquilo, é outra coisa. Criou um impacto muito positivo para a direita. Tem os dois lados, porque você tem material ali para mostrar os abusos também. Enfim, tem os dois lados. Vale até lembrar, né, gente, que o Cláudio Castro foi para a missa domingo e foi aplaudido de pé pelos fiéis. Então, e reza e canta. Aí, ele canta. Reza e canta. E trazendo um pouquinho aqui para a discussão local, eu só me lembrei do discurso do governo Elmano, né, dessa... uma certa guinada meio à direita do discurso de segurança pública que o Elmano tem tocado, sabendo que a população apoia, né? Vendo esses números, a gente vê que tem um apoio da população. Mas é uma coisa que eu perguntei para o Renato, aí eu vou até falar na ordem direta para a gente poder avançar. Qual é a saída, assim, para esse campo, né, progressista, em termos discursivos, de estratégia mesmo, de discurso político? Porque quando você vê, por exemplo, o governador Elmano, os governos petistas, meio que mimetizando, né, repetindo esse discurso de que tem que não importa se bandido morreu, o importante é que não morra inocente, deixa eles brigarem entre si, papapá. Eu fiquei pensando, é por aí, Renato? Porque a impressão que eu tenho é de que não cola, de que não convence. Por mais que seja uma cartilha que a esquerda talvez seja levada a rezar, eu acho que não convence nem A nem B. E aí o Renato fala, de fato, a direita é muito mais autêntica, é muito mais genuína quando defende a repressão. É uma política mais repressiva, é o discurso deles. Essa coisa do bandido bom é bandido morto soa muito mais natural quando é dito por alguém da direita. Quando é dito por alguém da esquerda, parece oportunista. E aí entra-se num dilema, né, de que você não tem que se livrar dessa peste de defensor de bandido, e, ao mesmo tempo, se você repetir aquele discurso da direita, você não tem credibilidade para isso, entre aspas, não tem credibilidade. E, de fato, ele fala que é realmente um desafio, mas que ele lembra. Vamos lembrar dos números da pesquisa. Não é que a população queira mais violência. O apoio dela não é ideológico, é um apoio pragmático. Ela quer a presença do Estado. Não significa que precise de morte, que a polícia tenha que chegar, mas que chegue. Né? Ele dá a entender de que o caminho é por aí. Não é, as pessoas não são fascistas, não são horrorosas. Não querem que todo mundo morra, sabe? Principalmente a pesquisa mostra que a pessoa que mora na comunidade, né, na favela, apoia. Eu não acredito que essa pessoa apoie a violência, que eles também são vítimas dessa violência da polícia. Aí, é um negócio complicado. E aí, cá entre nós, eu acho assim, que é capitalizar mesmo, a esquerda, o governo federal, capitalizar essas operações tipo a carbono oculto, que vai para cima. Que vai para cima dos de cima. Sem disparar um tiro.
desmonta. Aí o crime organizado entra em desespero, meu amigo. Quando você desmonta um crime de lavagem... Porque o crime organizado é uma empresa quando capitalista. Você desmonta uma fábrica de fuzil... Jones Manuel, né? Ele tem uma fala ótima. Queria entrevistar ele, ó. Legal. Era, Jones, não quer não, vem aqui. Ele mora em Recife. Vem aqui que a gente entrevista. Vem. Ele disse que é uma empresa capitalista muito bem organizada. Aí falando no Ceará, porque, Evelyn, assim, a sua pergunta para o Renato, acho que traduz exatamente o que rolou nos últimos dias, né? Essa coisa de não convencer o Eumano, mesmo aderindo a esse discurso, de falar que vai tratar bandido como merece e tal. Sim. O que aconteceu na semana passada com essa operação? Veio o Capitão Wagner, que tem feito muitos vídeos, ele está todo monetizando aí, botando, impulsionando, melhor dizendo, os vídeos dele. Impulsionando. Ele fez um vídeo que ele associa diretamente, ele fala assim, o Comando Vermelho e o Partido Vermelho, com o PT. Dizendo que é isso, ele falando que o Comando Vermelho e o PT são aliados, são unidos. Ele mostrou a foto mentirosa, já foi desmentida. Ele mostrou um evento de campanha de 2022. Isso. Parece um rapaz lá, um popular e tal. São três caras. São três caras. Camilo é humano. Aí dizendo que aqueles todos foram mortos lá no Rio de Janeiro. Aí já houve desmentida, aquilo é crime. Ele fez. O Capitão Wagner também fez um crime, cometeu um crime. Exatamente. De infâmia, de injúria e de calúnia, cara. E quem respondeu foi o Chagas Vieira. Chagas Vieira, como sempre. Que sempre veio à tona, é o único que tem tomado esse papel, né? Uhum. Disse que, de fato, aí verificaram quem eram aquelas pessoas que apareceram na foto com o Eumano e com o Camilo, né? Uma foto de campanha, e que não tinham nada a ver com criminosos mortos no Rio de Janeiro, e que aí iam procurar a justiça para processar. Tem que processar, segundo foi dito pelo próprio Chagas, eles enviaram a foto que o Capitão Wagner mostra para a perícia forense e para a SSPDS. E a perícia forense teria dito que aqueles três caras que aparecem abraçados com o Eumano já é, assim, de uma falta de escrúpulo, você pegar uma foto de campanha lá do passado para dizer, olha, que, sei lá, suponhamos que daquelas pessoas que participaram, estiveram no evento de campanha, estavam lá na sua comunidade, fosse um criminoso. Significa que o governador tem relação com o crime organizado por causa daquela foto? Já não significa. Já é mau caratismo. Já é má fé. Segundo a perícia forense, nenhuma das três pessoas que aparecem na foto foram mortas na operação do Rio de Janeiro. Eu solicitei o laudo dessa perícia, não tive acesso a ela. Pedi a assessoria do governo do Estado, não tive acesso. Eu queria saber, tem algum documento que explica aí esse quem laudo? São essas pessoas, né? Não recebi acesso. E comparando, enfim, porque realmente teve cearenses mortos lá no Rio de Janeiro. Não tem uns que moram lá que pagam 150 mil reais de aluguel? Isso já tem investigação que mostra. Pois é. Então, essa ligação, de onde saiu, né? Então, de onde o Capitão Wagner tirou e de onde o governo está dizendo que não são as mesmas pessoas, enfim. Infelizmente, não tivemos acesso a esse documento, mas a informação que o governo passou é que esse laudo está sendo anexado ao processo que a PGE vai entrar contra o Capitão Wagner. Ameaçar não. Estão dizendo que vão processar o Wagner por esse vídeo aí que, de fato... Ele não botou para frente mais, não foi? Parece que ele parou naquilo ali. Até onde eu vi, não sei se teve tréplica. Não vi se teve também aparentemente não. Mas é isso. Esse discurso já começou. Então, porque, enfim, a gente já está em campanha. E isso, a segurança pública, em primeiro plano, vai ser o calcanhar de Aquiles, sem dúvida nenhuma, do governo também. Porque aqui o Ceará está muito afetado. Como os estados, mas está muito afetado. Rio de Janeiro e Ceará, meu povo. É um negócio assim... É o topo, é as cabeças da gravidade do problema, infelizmente. Aí campanha, né? Campanha local. Vamos falar um pouquinho de coisa mais leve, né? Então, Inês, Ciro Gomes, enfim, voltou pro Ninho Tucano. A gente não pode mais chamar os apoiadores dele de florzinhas. Não, porque agora são os tucaninhos. Os tucaninhos, os batedores de asa. Eu vou sentir saudade de chamar de florzinha. Tão lindo aqueles tucanos. A única coisa que a gente falou foi um videozinho que a gente postou, né? Logo depois que ele assumiu, se filiou ao PSDB, a gente porque estava realmente, a gente está com entrevistas gravadas, e a gente postou no Instagram comentando, até fui eu que comentei, dizendo
como o Ciro tem raiva é do Camilo, né? Ele, do às Camilo, vezes ele a raiva dele é do Camilo. esquece que existe Elmano, governador. O negócio do ódio dele é do Camilo. Eu acho que não tem ódio nenhum do Elmano, sabe? Não, acho que não. Mas do Camilo, do Camilo ele tem. e da raça do Camilo, todo do pai, do irmão, de todo mundo. Mas já o Ciro, aquela instabilidade emocional dele, né? Que ele é instável. Né? Quer dizer, assim, ele é instável. A estabilidade emocional, né? Talvez uma ansiedade, quem sabe. Ele já disse que não é mais candidato. Né? Que o candidato é Roberto Cláudio, que, por sinal, anda muito apagado, né, miserável? Totalmente. Apagado. Totalmente. Ele agora, nós estamos falando aqui na quarta-feira, que é exatamente a data de filiação dele prevista à União Brasil. Pode ser que esses dias aqui que vocês estão assistindo, o Roberto Cláudio volte ao noticiário. Porque o povo está pagando. Não, mas a filiação vai ser em Brasília, né? Em Brasília. Para Brasília. É dia 6, né? E aí, ou seja, sem os holofotes locais que seriam, né, adequados para a ocasião, né? Então a mídia local não vai estar lá. Depois ele vem para fazer sucesso. Mas realmente está apagado. Eu não sei se essa jogada do Ciro em dizer que não é mais candidato é para levantar a bola do Roberto Cláudio. Mas ele disse, tu está falando que ele disse isso lá no evento de filiação ou já foi depois? Não, depois. No evento de filiação, ele deixou a dúvida. Isso. Inclusive, ele atacou Lula para poder fazer assim, deixar o espaço nacional. Aí depois atacou aqui o Camilo, né, e tal. Muito... E aquele jeito dele. Ele elogiou o Caneco. O que mais que ele fez? Elogiou como foi que ele disse? Um talento, jovem talento. Jovem talento. Elogiou o Wagner. Todo mundo que ele odiava até 7 meses atrás, ele agora... Ave Maria, ele mesmo disse que vai esquecer. Se enganou. Amadureci, ele tá vendo. Agora, como é que tu perdoa um capitão Wagner... que deu um tiro no teu irmão, mandou dar um tiro no teu irmão, Cid ficou revoltado, né? Está revoltado, coitado, fica vermelho. Mas eu acho que ele também está dizendo essa história de não se candidatar, também pensando que ainda, eu tenho certeza que o Ciro ainda pensa no Nacional. Mas, olha um detalhe, não veio ninguém do Nacional para essa filiação real dele, no PSDB. Só o Tasso, mesmo que não é nacional, é local, que botou ele, né? Então, não veio ninguém. Aí já estão dizendo que o menino, o vampiro brasileiro, Temer, vai se filiar ao PSDB. Pensou, ainda é vivo, né, mulher? O Temer é demais, aquela mãozona dele. Criatura, olha, eu me lembro, eu era do jornal, da Tribuna do Ceará, na década de 70, ele era secretário de Segurança de São Paulo. Isso. Eu me lembro que eu entrevistei ele. Olha aí, eu já tô caindo o reboco. O homem vivinho rebocado. Ele ali puxa. Ele é reboco. Ele é rebocado. Ele é rebocado. Pois sim, aí disse que vai se filiar, né? O Temer, ao PSDB, pensando em talvez, sei lá... Literalmente a volta dos mortos-vivos, né? Aquele ali Ai, Maria, Halloween. Já é feio. Se ele tivesse se filiado no dia 31, né? Pois é. Perderam esse time, né? Perderam o time, né? O Ciro e tá vendo que o Ciro não é burro, né? Ele só é assim, instável, né? Mas ele tá vendo que o negócio é difícil, cara. O negócio é difícil. O partido dele, o PSDB, ele vê que o resto da direita que podia fazer a infraestrutura para ele, infraestrutura eleitoral, tá todo brigando. Priscila briga com Mayra Costa, como é? Mayra Costa briga com Girão, se ajunta com Girão, Mayra Costa briga com Caneco. Menino, que diabo é aquilo? É a Mayra Pinheiro, como né? Como é? Mayra Pinheiro. Priscila Costa e agora... a Mayra Pinheiro. Mayra Pinheiro. Enfim... tem muitas brigas. A Mayra disse que o candidato não é Ciro, é Eduardo Girão. O Girão que é o candidato, pronto. É o candidato, que o Ciro não merece confiança. E o Girão vai ser mesmo, eu acho que ele não tem como... Mas ela está dizendo que é apoio da direita ao Girão, não é o Ciro. É isso que eu estou dizendo. O Ciro está vendo que não é mole para ele não, mulher. Porque o PSDB é um partido aí desse tamanho. Não vai ter tempo nenhum de televisão, nada, tempo basicamente. De televisão, esse não mínimo, tem palanques no interior. Só o Ciro dizendo aquilo, que fulano é ladrão, fulano é corrupto, fulano é não sei o quê. Só isso. Não tem condição, não. Ele tá vendo que o negócio quando ele mencionou que, não, candidato preparado mesmo é o Roberto Cláudio, eu estou aqui para apoiá-lo e você, secretário de Segurança do Estado do Ceará. Você já viu isso? Foi, agora foi recente, foi depois da filiação. Ele falou isso. Outra coisa, vamos pensar aí, porque campanha, meu povo, só querendo ser precisa de dinheiro, Quem é que vai bancar o Ciro? Porque
no tempo do PDT que bancou ele para presidente, o PDT já estava reclamando. Ele disse que gastava e não gastava tudo nada. Com ele, basicamente. Tudo com ele, não elegeu deputado, não fez bancada nem nada. E quem é que... É o Tasso Gereissati que vai dar dinheiro a ele? Gente, mas empresário, quando vê que o candidato é competitivo, ele aporta dinheiro numa boa. Empresário bota dinheiro em todo canto. E o Tasso consegue arranjar uns dinheirinhos pro Ciro. Eu acho que... Arranja uns dinheirinhos pro Ciro e arranja uns dinheirinhos pro Elmano. O Elmano tem dinheiro também de empresário, mulher. Mas eu não sei se todo candidato tem dinheiro de empresário. Só que é assim, proporcional. Evelyn tem mais chance, vai receber 60%. Camila vai receber 30%, e nem tem chance nenhuma, só 10 ou 5, sabe lá. O Ciro está confiado só no Prisco? No Pix Bezerra? Eu acho que vai ser assim. Se ele tiver um espaçozinho para Nacional, ele vai para Nacional. Se ele não tiver, eu acho, sinceramente, eu concordo com o Danilo. O Cabo, quando diz que tá à disposição do professor, ele já está dentro, ele encara. E, gente, pode ser a tábua de salvação. Para a direita. Pode ser a tábua de salvação. Faz um arranjo aí para segundo turno. Segundo turno. Foi que o Danilo disse aqui turno, também. Que política adora segundo turno. Falar nisso, o povo diz, uns pessoal lá comentando. Não vou assistir, não, eu vou ouvir Danilo, não. Pô, menina, foi até bom. Eu acho que teve essas falas que foram muito interessantes, né? Eu acho que foi. Assim, a leitura política é de outro lado, gente. Primeira tem que vez saber, que eu não vou assistir o programa de vocês, não vou escutar Danilo Forte. Mas, assim, aí do outro lado... Porque, assim, de todo jeito, a gente já viu pesquisas, né? Não sei qual é o grau também de confiabilidade dessas entrevistas, mas claro que o Ciro tem um recall gigantesco. Quando você coloca ali na mesa, né? Numa pesquisa, se você quer ou não votar para governador no Ciro Gomes, vai aparecer muita gente, né? Que vai votar, porque ele tem um recall gigante. Nas nossas redes... Fica o pessoal botando Ciro, governador do 2026. Tem muita gente. Os florzinhos, agora os tucaninhos. Então, eu acho super natural. E do outro lado, aí o pessoal começa a também plantar as histórias, né? Que aí, o Elmano não vai dar conta, o Camilo vai voltar a ser candidato a governador, porque senão vai perder. É aquela história, né? O fato é, Camilo, acho que é praticamente certeza, vai se desincompatibilizar ele tem que sair em abril. Para ser uma coisa ou outra. Ele tem que estar com o nome dele disponível. Ele vai estar disponível. E aí, para qualquer coisa... Pensando assim, o que pode acontecer? Ele é senador, tem mais 4 anos ainda pela frente, não tem problema de perder cargo. Mas aí ele garante que pode ser candidato a alguma coisa. Então, ele vai estar desincompatibilizado. Não tem dúvida disso. Agora, ele vai ser candidato a governador? Não, pois é. Teve matéria na imprensa nacional dizendo que voltou a circular e claramente vão plantando, né? Tipo assim, olha aí, vozes da minha cabeça. Já estão morrendo de medo do Ciro governador e aí a arma... Agora sim, gente, na boa, nada... pode ser descartado. Não, eu também acho. Nada pode ser descartado. É ultra improvável? Óbvio que é. O Elmano é o candidato natural à reeleição. Natural. Recebeu apoio até do Moses Rodrigues. Do União Brasil. Agora, se chegar perto ali, naquele períodozinho que tem que definir a candidatura, que é julho, né? E as pesquisas derem que o Elmano perde, troca na hora. Menino, deixa eu dizer uma coisa aqui que eu achei isso. Aí ia ser farofa no ventilador. Estávamos, Camilo também foi, estávamos na inauguração da Rádio Ceará, né, que é uma emissora pública, como tem a TV Ceará, agora tem a Rádio Ceará. 2 estúdios bonitos, né? Sim, bacana. muito bonito. Vai ser comandado pela companheira Selma Vidal, que entende tudo de rádio, maravilhoso, foi muito tempo da Rádio Povo. Aí, quando estamos lá, só o povo do governo e tudo, a gente foi prestigiar os colegas. Quando vai lá, vem entrando Roberto Pessoa. Roberto Pessoa, prefeito de Veracanaú, do União Brasil, né? Emagreceu, foi quilo, calça jeans lá embaixo, e falando com todo mundo, e papapá. Aí eu tinha acabado de ler que uma pessoa mandou nosso curumim, que ele tinha comprado uma rádio que cheirava mubim. De mim, quer que o Roberto Pessoa quer comprar uma rádio que cheirava mubim? Comprou, Rádio Cristal. Aí disse que vai construiu uma estátua enorme de Santo Antônio. Ele gosta de puxar saco de santo, viu? Pois bem, aí quando ele subiu, foi chamado pro palanque, pro palcozinho lá da inauguração. Só o povo olha aí, União PT. Brasil, olha todo União frente, Brasil, todo pois frente. Sim. Aí pronto, terminou ali, aí eu conversando com o ex-deputado Hilário Marques, do PT, que hoje ocupa a coordenadoria lá no Ministério com a Gleisi Hoffmann, trabalha com a Gleisi. Hilário Marques, acho que o pessoal se lembra,
ex-prefeito Quixadá também. Aí eu disse assim, olha aí, meu direito preferido aqui metido no meio, brincando. Aí o Hilário olhou e disse assim, sabe o que é que poderia ser uma grande homenagem ao Roberto, um grande político, candidatá-lo a senador. E o menino não acha pouco, não. O que já tem, o Hilário Marques. Eu digo, Hilário, tá. Mais um, pelo amor de Deus. Aí, quando estava na saída, encontrei o Roberto saindo. E aí, Roberto, que história é essa que o Hilário está dizendo? Ele, só deixa o meu Maracanãú no último pau de arara. Começou a cantar. Mas olha a doidice, meu povo. Olha a doidice. Aí ia ser assim, farofa, como é? Ventilador a farofa. Não, o que não falta é candidatar ao Senado. Aí arranjando mais. Pois Hilário Marques. Vem pra lá. Aí só uma retazinha final aqui, gente. Não, mas reforça, que com essa história de União Brasil, reforça, né? A gente falou que ia passar, mas é importantíssimo lembrar. Sim. Moses Rodrigues declarando apoio à reeleição do Elmano. Ou seja, a Federação União Progressista vai ficar rachada, independentemente da posição oficial, né? E vale lembrar, é uma federação que importa muito em termos de grana, verba, né? De fundo partidário e tal. E tempo de TV, então vai agregar muito para quem eles forem oficialmente. Mas, por debaixo dos panos, você vai ter aí os traíra, né? Você lembra, não, que eu disse aqui já faz mais de um mês, bem mais de um mês, muito mais, que foi na época, no dia mesmo que ia ter a União Brasil com Progressista, que eu escutei uma conversa aqui do próprio Roberto Pessoa, né, dizendo para o chefão lá do União Brasil Nacional, mas nos estados a gente vai liberar, né? Nos estados a gente vai liberar. Isso, vai ter que liberar. Rapaz. Vai liberar por bem ou por mal. Agora, olha que doido, né? Se você tem o Roberto Cláudio no União Brasil e se candidata, por exemplo, ao governo do estado, você vai ter um deputado federal... Vai mudar de partido? Como é? Porque não vai ter como. O Moses quer um cargo majoritário, ele não é besta. Ele está de olho no Senado. Ou ele muda de partido, ou como é que vai ser? Ou eles vão escantear. Ou a União Brasil vai formalmente desembarcar no governismo. E aí onde fica Roberto Cláudio? Pois é. Leva uma rasteira. Não, mulher, já chega as brigas. Viu como a direita também briga? O pessoal disse que é só a esquerda. Que a esquerda só se une na cadeia. Pois tá aí, tudo brigando. Gente, olha, a gente depois tem que falar das desavenças da turma do André Caneco, com a turma do Caramelo, com a turma da Priscila Costa. Priscila Costa, pé da vida com o seu André Caneco, que só quer... Porque tem essa história, né? O André agora está com o controle do PL. Isso. Tá. Tem o Bolsonaro... Botou o Caramelo para fora. Botou o Caramelo para fora, está no controle do PL. A Priscila, o André diz que do lado dele está Jair Bolsonaro, principal liderança da extrema-direita, do PL, papapá. E a Priscila Costa, que também quer uma pontinha lá, quer uma vaguinha no Senado, diz que a caba eleitoral dela é a Michele. E a Michele só o que faz é falar da Priscila Costa. E o André Caneco diz que o Bolsonaro é o pai dele, o pastor. Isso. Vamos fazer uma careação aí de marido e mulher. E aí, meu povo? Bolsonaro. Quem é que manda aí na tua casa, né? Tua mulher. Pois é. Não, a Michele chegou a reafirmar. Ela falou uma vez que ela apoiava a candidatura da Priscila e depois repetiu em outro momento que não, a Priscila é candidata sim ao Senado com o nosso apoio. Ela é pré-candidata. Gente, eu achei... Porque justamente o André veio a público falar o único candidato apoiado pelo Bolsonaro até agora no Ceará é o pastor Alcides. É o meu papai. Meu filho, tu não viu, não? Os carros já? Ele tem uns carros, o Caneco tem uma caminhonete enorme, com o adesivo maior que esse aqui. É o pai dele, o Bolsonaro no meio, é uma montagem. E ele, enorme, um adesivo deste tamanho. E tem que lembrar outro candidato. E Bolsonaro 2026, Bolsonaro preso. E tem outro pré-candidato aí que está se botando do lado da direita para ser candidato. Ninguém sabe ainda quem é o cabo eleitoral dele. Cândido Albuquerque, ele tem toda a UFC. Quero ver candidatura ao Senado. Quero ver. Titular, não tem negócio de suplência, não. Suplência, não. Vamos ver quantos votos ele consegue. Será que ele tem Quero mais ver. voto que para reitor? Ele teve 506 para reitor da época. Aí, quem sabe ele consiga mais para o Senado. Dei 510. Ai, meu Deus do céu. Desaparecida, você está me atrapalhando. Você nem terceirizada é. Bora. Deixe para lá. Ó,
chegando aqui, vamos falar rapidez sobre as entrevistas que a gente fez, assim, só impressões das impressões, porque eu acho que foram muito impactantes. Tá. A entrevista do Guimarães, gente, teve um impacto gigantesco, né? Então, o Zé Nobre Guimarães nos deu uma entrevista e que basicamente pautou a imprensa nacional naquela semana, que foi justamente a semana que o governo federal começou ali a caçar os cargos do pessoal... Dos traidores, né? Do pessoal do Centrão Traidor. E, de fato, ali você vê o Guimarães muito, assim, um pouquinho, não diria tão magoado, mas assim, com os dois olhos bem grandes, assim, falando, opa, meu espaço tem que estar garantido. Compromisso é compromisso, eu sou candidato ao Senado. Ele botou a faca nos peitos. Botou a faca nos peitos. E cobrou lealdade. Cobrou lealdade de Camilo Mano. E recordou o passado todinho, dizendo quanto é fiel ao partido, né? Isso. Ao partido, ao Lula, a Camilo. Ele alegou tudo aqui. Eu fico muito curiosa, assim, para saber, porque, é claro, o Guimarães tem força, tem voto, mas, assim, uma eleição majoritária, ela é mais complicada. E eu acho que as pesquisas vão mostrar qual é o perfil que o eleitorado quer, em quem é que ele quer votar. O PT, a coligação, vai bancar a candidatura do Guimarães só por gratidão ou isso vai estar condicionado à performance dele nas pesquisas internas? Isso eu fico muito curiosa. E assim, gente, é como uma vez uma fonte falou, cara, para o Guimarães é agora ou nunca. Ele é o líder do governo, ele está com uma visibilidade alta. Se não for agora, ele não vai mais ser. Não vai mais. Não vai mais, não tem mais como. Então é tudo ou nada. Foi uma boa entrevista. Vai ser foi forte. Foi boa a entrevista dele, foi boa a entrevista da Luiziane, gostei também. Aquela história daquela aventar a possibilidade de sair do PT. A gente sabe que ela não sai, né? Mas foi legal. Ela não sai, não. Não, falar dos partidos da lei, não, que eu não sou nem dos partidos, né? Mas é complicado. É muito complicado. Assim, é o número dela, é o espaço que ela construiu. Se ela abrir 36 anos de PT, se ela abrir mão disso, ela perde muito, por isso que eu disse a ela aqui. Não, mulher, sai não, é isso que eles querem, sai não. Mas ela, assim, o que várias pessoas vieram atrás de mim depois, porque ela deixou aqui no ar que ela sofreu uma violência política imensa e ela não estava pronta para falar. E ela realmente não falou pra gente. Falou não. Não falou nos nem nos bastidores. Falou não. E algumas pessoas vieram falar, se ela tinha perguntou assim, mas ela falou? Eu falei, não. Mas depois eu te falo. Assim, eu tô com algumas promessas que vão me contar. E eu quero saber. Mas é uma bomba ou um traque, será, hein? Eu não sei. Todo mundo alega que é grave. É uma bomba, né? Que é grave, Pois é. Que é grave. Isso vai vir à tona, tá, Vai. Laura? Agora, se eu fosse... Olha, eu dando sugestão, se eu fosse do PSOL, eu chamava ela para se candidatar ao Senado pelo PSOL. Ou a rede, né? Era. O PSOL, gente, é sem condição aqui no Ceará. Mulher, não é o Técio, aquele que é o dono do partido, não vai chamar a Luiziane. Sabe o que é que me disseram? Uma pessoa que é do partido há muitos anos, né? Até um pouco se afastou agora, disse assim, rapaz, o Técio vai fazer tudo para atrapalhar a candidatura de federal do Renato Roseno. Tudo, porque eles têm horror que tem voto. Maria, vai ser não duvido, não. Não duvido, não. Ele vai querer responder aqui. Pois responde, Técio. Pois responde. A entrevista do Léo a gente já comentou um pouquinho aqui e foi, de fato, uma passagem muito bacana dele na Assembleia Legislativa. É a cara nova, né, da política. Sobre aproveitar. E teve bom espaço na imprensa tradicional, teve matéria do Demitri falando sobre como seria se a favela votasse se a periferia votasse na periferia, né? Acho que teve uma passagem marcante, o Léo. Ele conseguiu aprovar aquele projeto que a gente falou de ter internet a PEC, né? A PEC da internet livre e segura. Rapaz, foi lindo. Ele aprovou. Muito bacana. E, por fim, o Danilo Forte, que, solidariedade ao deputado, sofreu um acidente grave, mas está bem inteiro. Não quebrou nada, o bicho tem osso duro. Né? Eu queria comentar essa candidatura, essa entrevista do Danilo, mas mais por conta dessa reação que teve, né? De resistência das pessoas ao ouvir. Porque fala, merece, tá, um candidato centrão, votou a PEC da bandidagem. Gente, mas olha, se a gente só conversar com quem a gente concorda, né? E a gente majoritariamente traz pessoas do campo progressista aqui para o episódio, mas eventualmente a gente tem que conversar com os outros lados. E é importante escutar, é importante questionar as pessoas. Porque vocês estão dando espaço. Mas para que a oportunidade melhor de questionar alguém do centrão? De questionar alguém que é de direita? Perguntar, sabe? Pegar as contradições. Para isso serve uma entrevista também. Então, acho que a gente tem que ser menos resistente assim, a essas
É claro que assim, não passa pela nossa cabeça trazer pessoas extremistas com quem a gente não consegue dialogar, mas eventualmente vai ter que ter. O extremismo, ou figuras que só mentem. Assim, não dá. Aí você fica só desmentindo a pessoa e isso não é uma entrevista. Não dá. A gente não vai fazer isso. O extremismo também não dá. Porque a gente não quer dar visibilidade para o extremismo. Mas uma figura mais à direita, que é do campo democrático, por que não escutar? E questionar. A gente não perguntou. Agora a gente tem educação. Não vai chegar aqui e ficar batendo nos entrevistados. Aí, engraçado, quando a gente entrevista, assim, vocês perdem tempo com o direito. Aí veio outro reclamar, vocês nem disfarçam, tudo disso. Que coisa chata, gente. Nós somos de esquerda. Que coisa chata. Tá tudo bem. Não tem problema. Pois é isso, bora, gente. O Edson já me... já tá dando aqui meu olhar 45. Acabou. Bora, hora do... Só cheiro? Direto cheiro? Cheiro não, tem Discunhã? Tenho. Bora, Energia Discunhã. Eu tenho um Discunhã terceirizado de Matheus Mendes. Ele é advogado lá em Tianguá. E ele ouve a gente, segundo ele, desde 2022. Ele aí tem 3 anos de curumim. Aí ele estava denunciando o incêndio lá, ele é de Tianguá, lá na Serra Grande, e disse que incêndio no distrito de Oiticica, que já é pertencente à Viçosa, incêndio, a fumaça no mundo, os matos queimando, animal morrendo, queimado vivo, mulher, eu morro de pena, Maria. E disse que não chegou nada de bombeiro, nada de órgãos do Estado para combater o incêndio. Era a população do distrito mesmo, da vizinhança lá, apagando esse maldito incêndio. Ele queria denunciar isso, não teve ação do Estado, eram os próprios moradores pelejando para apagar. O bichinho é tão bonzinho, doutor Matheus Mendes... E ele nem pediu cheiro, mulher, mas eu vou mandar. Ô, Matheus, eu vou mandar cheiro pra ti, viu? Cheiro. Não vou nem mandar cachaça, não, porque tu tem muita cachaça boa aí na Viçosa e no Tianguá. Mas ele mandou, foi beijo pra nós, tá vendo? Ele nem pediu beijo, ele mandou. E outros beijos aqui. Deixa eu falar logo os beijos. Lucas Lisboa, que assiste a gente lá de Natal, Rio Grande do Norte. Lívia e Lia Santos são gêmeas. Lívia e Lia Santos. Elas são gêmeas e nos ouvem. Mas tá, um ouvir, a outra passar para a outra, não. As duas tem que ouvir. Agora, Mariana, Leonel e Lino. Lino nem poderá ter nascido quando esse programa está no ar. O Lino poderá já estar aqui neste planeta Terra. Que fofinho. Mas Mariana estava assim, na tampa, sabe aquele bucho assim, na tampa, coisa mais linda. Mariana, Leonel... Beijão para vocês e pro Lino. Tô doido para ver a cara do Lino. E um beijo bem grande para Daniel Ferreira, nosso curumim. E acha pouco ainda faz uns cortes. Ai, maravilhoso. Nos ajuda. Obrigada. Valeu, viu? Pois é. Pois a gente vai pular hoje... Vamos pular pelo bem do povo da PRO aqui, que já está expulsando a gente. Já encerramos, já estouramos. Manda cheiro, Ebele. Não, vou dar um cheiro geral para todo mundo, geral, para os nossos ouvintes, principalmente para os nossos apoiadores, assinantes, que estão ali contribuindo com o mínimo, às vezes, né? Que ajudam que só. pode. É um cheiro bem especial para vocês, meu Eu povo. tenho 2 cheirinhos só. Um é para Gabriela, que é assistente social do INSS lá no Maranguape, e, por acaso, irmã da querida Maiara Araújo. Gabriela, cheiro para você, viu? Obrigada por assistir a gente, diz que é doida por nós. E outro cheiro é para Letícia Mello, que é advogada da PGM, também nos assiste. Olha. O pessoal do direito, meu filho. O pessoal do direito. Pois, um cheiro grande, viu? Tirou foto comigo outro dia, muito massa, muito, muito querida. Pois é isso. Mulher, Claudinha, me encontrei com Claudinha. Claudinha não me disse o sobrenome. Claudinha, eu estava comprando roupa no Shopping Catedral, que eu vou por ali, olha. Aí ela estava lá, me abraçou, tirou foto. Beijos, Claudinha, beijos. Oh, que massa. Pois, gente, brigadíssima por ficar com a gente até aqui. Valeu demais. Lembrando que se quiser apoiar o podcast, vai lá. Pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast, pode ser pelo Orelo ou pode ser pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. Na produção do episódio tivemos eu, Camila Fernandes, Aibele Rebouças e a Inês Aparecida. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. Gravação e edição é aqui pela Pro Produções. A trilha sonora é a música Barroada Gagá da banda Breculê. E é isso. Brigadíssima, gente. Até a próxima semana, viu? Tchau!